Olá, meu nome é Aline, eu sou bibliotecária aqui no Céu Perus e quem está por trás das câmeras é o Anderson, que também é bibliotecário. Hoje a gente veio falar para vocês a respeito das mulheres que são protagonistas da Semana de Arte Moderna. A gente já conversou sobre a Anita Malfatti, sobre a infância dela, e hoje eu vou apresentar para vocês 2 livros sobre a Tarsila do Amaral, que também fazia parte do grupo dos 5 da Semana de Arte Moderna. A gente tem por aqui esse livro que chama Tarsila, Menina Pintora, que é um livro da Lúcia Fidalgo com ilustrações do Robson Araújo. Nesse livro a gente vê algumas informações sobre a infância da Tarsila na fazenda chamada São Bernardo, na região de Capivari. Ela morava nessa fazenda chamada São Bernardo junto com os pais, que era o José Stanislau do Amaral Filho e também a Lídia Dias de Aguiar do Amaral. A Tarsila nasceu em 1º de setembro de 1886 e nessa fazenda ela brincou muito. Ela tomava leite direto da vaca, ela brincava com seus 40 gatinhos e ela também adorava chupar jabuticaba. Era uma menina muito peralta, assim, pelos relatos aqui, dizia muito sobre como ela gostava de brincar, de como ela gostava de se enfiar pela mata. E também mostra a participação dela na Semana de Arte Moderna, aqui no grupo dos 5. Na época, os jornais anunciavam assim: a Semana de Arte Moderna desperta polêmicas. Está formado o grupo dos 5. Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti del Picchia, os quais tomam a frente do movimento modernista no Brasil. Nem todos concordam com as ideias do movimento, e as críticas são muitas. Então, esse livro aqui é a primeira dica que a gente deixa. E o segundo livro é um livro que eu vou ler um pedacinho para vocês, que chama A Infância de Tarsila do Amaral, da Carla Caruso. Nesse livro, ela fala sobre como era o transporte da família para a cidade de Capivari. Então ela conta assim: essa vida cheia de novidades ficava mais gostosa quando a família toda ia viajar de trole. Trole era um carro muito comum nas fazendas e no interior, que andava sobre os trilhos da ferrovia. Nessa época não existiam automóveis e Tarsila e sua família iam da fazenda São Bernardo até a cidade de Capivari com esse carro. O vento e os cheiros iam se misturando pelo caminho, o cheiro verde do mato, o aroma dos cafezais e o colorido de algumas casinhas espalhadas pela região, pintadas de rosa e azul. Também chamava a atenção a terra com as folhas verdes e os grãos miúdos e vermelhinhos dos muitos pés de café. No meio do caminho, a família parava nas azuladas sombras das árvores, estendia lindas toalhas de renda e fazia piqueniques. Então, o transporte mais comum era esse trolling. Aqui, nesse livro, ela também traz alguns desenhos, entre eles esse primeiro desenho aqui da Tarsila, que era uma galinha rodeada de pintinhos bem amarelos, que está aqui bem pequenininho em vermelho. Aqui também ela mostra pra gente um dos quadros mais famosos da Tarsila, que é chamado de Abapuru. Aba quer dizer comedor, quer dizer homem, e puru quer dizer comedor de gente. Então, esse daqui seria um grande homem comedor de gente. A família de Tarsila não ficou muito tempo morando na fazenda São Bernardo. Ela mudou-se para outra fazenda, chamada Santa Teresa do Alto, em Jundiaí. Tarsila e seus irmãos, Osvaldo, Cecília, Dulce, Luiz, Milton e José Stanislau, encontraram nos arredores dessa fazenda uma paisagem muito estranha. Pedras arredondadas, às vezes compridas e finas, enormes, monstruosas. No meio delas havia muitos cactos. Minha pedra é essa, dizia Tarsila. A minha é essa aqui, dizia Osvaldo.
E assim os irmãos e muitas crianças que moravam na fazenda pulavam de uma para outra pedra e gostavam de se esconder numa gruta que na região diziam ser de antigos escravos. O tempo ia passando, Tarsila, com seus olhos castanhos e os cabelos escuros, estava ficando bem bonita e ficava ainda mais com seus belos vestidos e suas fitas no cabelo. Aos 12 anos, ela foi estudar na cidade de São Paulo. A São Paulo dessa época era pequena, muitas ruas eram de terra batida e só algumas eram pavimentadas. A eletricidade nem havia chegado. Tarsila ficava hospedada na grande casa de seu avô. Gostava de ficar no jardim, colhendo framboesas bem fresquinhas. Da janela da casa via os homens que passavam acendendo o lampião a gás. Lembram da Anitta? A Anitta também falava do lampião a gás, falava das ruas de terra batida. Aqui a gente tem um retrato da Tarsila do Amaral e também a gente tem a história dela de quando ela volta para o Brasil, porque ela vai para Paris, faz uma temporada lá, aprende o idioma, volta para cá, participa da Semana de Arte Moderna também. No começo, ela pintava copiando, ela experimentava a mistura das tintas, ela ia descobrindo as cores. Aos poucos, ela foi se envolvendo e gostando cada vez mais de pintar. Já era uma moça e estava encantada com as artes. Passou a frequentar o ateliê de alguns artistas que eram seus professores e também fez aulas de escultura com barro. Então é muito comum nos artistas eles começarem copiando mesmo a obra de outros. Isso é muito comum para você desenvolver a técnica mesmo da pintura. Aqui a gente tem um retrato da Tarsila e também a história de como ela se casou com André, um primo de sua mãe. Ela teve uma filhinha chamada Dulce, mas o casamento não durou muito não. Tarsila continuou sua pintura e vivia muito entre São Paulo e as fazendas. A sua vontade de conhecer mais e mais a pintura fez com que ela partisse para uma cidade, aquela tão sonhada na infância, Paris. Essas idas e vindas de Tarsila e Paris é muito frequente, inclusive durante a Semana de Arte Moderna ela não estava em São Paulo, ela estava em Paris. Tarsila já era uma mulher muito linda e vistosa. Com suas roupas e joias, voltou a Paris e descobriu que por trás daqueles muros cinzentos e daquelas casas escuras havia muitos artistas, muitas pinturas, tintas, música, poesia, teatro e dança. A cidade de Paris fervia. Assim, ela passou boa parte de sua vida viajando e voltando para São Paulo e para as fazendas. A sua pintura ficou cada vez mais bonita. Aqui no Brasil, conheceu muitos artistas e por algum tempo foi casada com o escritor Oswald de Andrade. Nessa época, Tarsila descobriu mais ainda a sua terra brasileira, a mesma terra que encontramos em seus quadros cheios de formas bonitas, cores e texturas. Sapos, árvores, casas, lagos, flores, pessoas da família, amigos, trabalhadores e figuras estranhas, como a que aparece num certo quadro muito conhecido chamado Abapuru. São as obras dessa grande artista. Suas pinturas são fortes, com seus azuis, rosas, verdes e amarelos. Boas coisas de se olhar, sentir e descobrir. Então, no final do livro, olha que legal, ele traz algumas obras da Tarsila, olha. Vai trazendo cada obra, o manacá, cartão postal, cada obra aqui que você pode ver mais de perto e depois pesquisar também mais. E essa daqui é a história da infância de Tarsila do Amaral. Você gostou? Vem aqui conhecer o livro, pegar ele para emprestar e levar para casa.